Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Bem, irmãos, hoje eu estou de volta mais uma vez para o nosso estudo bíblico e hoje eu irei tratar de um assunto muito interessante que é sobre as leis de Deus. Muitos segmentos religiosos, irmãos, argumentam que a lei não existia antes do tempo de Moisés. Irei mostrar à luz da Bíblia que as leis de Deus, os 10 mandamentos, já existiam bem antes de Moisés. A lei que nós estaremos abordando neste estudo tem a ver com questões morais. Ela não se limita a raça, tribos, nações, línguas. Trata-se de uma lei de abrangência universal e de cumprimento por toda a eternidade. Diferentemente das outras leis dadas por Deus, como as leis civis, cerimoniais e etc. Estaremos tratando dos 10 mandamentos. Essa lei foi a única escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, como está escrito aqui em Êxodo 31, 18, que diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E veja também, irmãos, que foi a única colocada dentro da arca, como está escrito aqui em Deuteronômio 10, 5. Que diz assim: Virei-me, Moisés, quando vinha descendo com as 2 pedras contendo os mandamentos de Deus. Dizendo: Virei-me, pois desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Veja, irmão, que por esta razão ela tem um significado muito especial. Veja que Deus, ao ter gravado a lei dos 10 mandamentos em tábuas de pedra, tem o intuito de dar-nos a certeza de que ela é eterna, irmão. Veja, irmãos, que desde o princípio o pecado foi a transgressão das leis de Deus. Veja que, como está escrito aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Você vê que o pecado é a transgressão das leis de Deus. A gente vê que o fato de Lúcifer e seus anjos terem pecado, irmãos, revela que a lei se achava presente mesmo antes da criação do mundo. Quem não sabe da história de Sodoma e Gomorra, aquela cidade pecadora que foram destruídas muito antes do nascimento de Moisés. A Escritura declara que eram maus os varões de Sodoma, irmãos, grandes pecadores contra o Senhor. E veja que este decorrido aconteceu bem antes de Moisés, como está escrito aqui em Gênesis 13, 13. Ele diz assim: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mais uma vez aqui, dando a certeza que mesmo antes de Moisés, as leis de Deus, os 10 mandamentos já existiam. Irmão, irei ler alguns capítulos que deixa claro que a lei existiu muito antes de ter sido dada por Deus a Israel lá no Monte Sinai, irmão. Se assim não fosse, irmãos, não teria existido pecado antes do Sinai, uma vez que o pecado é a transgressão das leis de Deus. Porque muitos fazem confusão misturando as leis de Deus como se fosse uma única lei. A gente tem que separar as leis de Deus, os 10 mandamentos, das outras leis dadas a Moisés que foram escritas num livro para que servisse de guia até Cristo. Enquanto as leis dos 10 mandamentos, irmão, essas sim, essas já existiam desde que o pecado entrou no mundo. Porque o pecado, como a Bíblia deixa bem claro, o pecado é a transgressão das leis de Deus.
E os 10 mandamentos, para quem não sabe ainda, os 10 mandamentos está registrado em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17. Pode, irmãos, abrir a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 a 17, que os irmãos vão ver que lá contém os 10 mandamentos. Veja, irmãos, que esses mandamentos, os 10 mandamentos, já eram conhecidos por todos aqueles que temiam a Deus e viveram bem antes de Moisés. A seguir, irmãos, irei dar alguns exemplos registrados na palavra de Deus, para que os irmãos entendam bem melhor. O primeiro mandamento fica em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Veja, irmãos, que aqui em Josué 24, versículo 1 a 2, bem antes de Moisés, aqui diz: sendo Josué já velho, portanto de idade muito avançada, reuniu todas as tribos de Israel em Siquém para lembrar-lhe o que Deus fez por seu povo. Disse então Josué a todo o povo: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naú, e serviram a outros deuses. Essa passagem aqui de Josué deixa claro que foi para apartar Abraão de tais influências que Deus o chamou. Não devemos esquecer que o patriarca Abraão viveu muito antes de Moisés. Já naquela época Deus havia reprovado o ato de servir a outros deuses. O segundo mandamento se encontra em Êxodo 20, versículo 4 a 6. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas. Esse é o segundo mandamento. Irmãos, veja que aqui em Gênesis 35, versículo 2, vemos que o apelo de Jacó aos familiares para que lançasse fora todos os deuses estranhos dentre eles. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mandai-os a vossas vestes. Bem, irmãos, isso não só confirma a prática, como revela estar Jacó ciente de que aquilo desagradava a Deus. E uma coisa podemos estar certos: ele conhecia os princípios dos 2 primeiros mandamentos. O terceiro mandamento, irmão, encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Veja que aqui, conforme Gênesis 28, versículos 16 a 19, as palavras proferidas por Jacó mostram que ele tinha profundo sentimento de reverência para com Deus. Este princípio é a base do terceiro mandamento. E o quarto mandamento encontra-se em Êxodo 20, versículo 8 a 11. Que diz: lembra-te do dia do sábado para santificar. Essa passagem aqui de Êxodo 16:4 é bem antes de Moisés ter chegado ao Monte Sinai. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Aqui mais outra passagem que se encontra em Êxodo, dando continuidade ao mesmo assunto, no capítulo 16, versículo 26 a 28. 6 dias o colhereis, mas se o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher, e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Aqui mais em outra passagem aqui, nos confirma que no capítulo de Êxodo 16, versículo 29 a 30, vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia.
Assim repousou o povo no sétimo dia. Veja que todas essas passagens, irmãos, deixa claro que antes de o povo de Israel chegar ao Monte Sinai, antes de Deus escrever os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, ele já exigia a sua observância. Deus repreendeu severamente o povo de Israel por quebrar o mandamento do sábado. Depois desta repreensão, repousou o povo no sétimo dia, como está escrito lá em Êxodo 30, antes de a lei ser dada lá no Monte Sinai, irmãos. O quinto mandamento, irmãos, se encontra no capítulo de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o quinto mandamento. Veja, irmãos, que aqui em Gênesis, capítulo 9, do versículo 20 a 25, e o sexto mandamento que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, não matarás. Vemos também que aqui em Gênesis, bem antes de Moisés, no capítulo 4, versículo 8, que diz: falou Caim com o seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. A gente vê aqui que neste episódio de Caim e Abel mostra o pleno conhecimento da terrível natureza do pecado. Depois de praticar o assassinato, Caim sabia que o seu pecado o levaria à morte, com justa punição. E o sétimo mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, 14, não adulterás. Podemos ver aqui em Gênesis 39, versículo 9, bem antes de Moisés, a história de José, para quem conhece. Como, pois, faria eu este tão grande mal e pecaria contra Deus? Essa é a palavra de José, que se tornou governador do Egito. Aqui deixa claro que José sabia que o adultério se constituía em um grande mal e pecado contra Deus. Se a lei não existisse, irmãos, antes de ser dada a Moisés no Monte Sinai, por que exclamaria José quando foi assediado pela impura mulher de Potifar? E o oitavo mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 15, não furtarás. Veja que aqui no livro de Gênesis 44, versículo 8, que fala que eis que o dinheiro que achamos na boca dos nossos sacos, tu tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos de casa do teu Senhor prata e ouro? Aqui nessas passagens, para quem conhece a história de José, está falando justamente dos irmãos de José. Aqui em Gênesis 44, 16, diz assim: respondeu Judá. Judá era um dos irmãos de José, que no momento era governador do Egito. Que diremos, o meu Senhor? Que falaremos? E como nós justificaremos? Descobriu Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Para quem sabe da história, sabe do que eu estou falando. Veja aqui nessas passagens que os irmãos de José disseram não ter roubado o copo do rei, como está escrito em Gênesis 44, 8. Eles também consideravam o furto de um copo como sendo iniquidade, transgressões das leis diante de Deus, como está em Gênesis 44, 16. E o nono mandamento, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 16,
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui em Gênesis, irmãos, bem antes de Moisés, aqui no capítulo 21, 23, diz assim, que Abimeleque fez um pacto com Abraão, dizendo, agora pois jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. E o 10º mandamento, o último mandamento das leis de Deus, encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás. Veja que aqui em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, bem antes de Moisés, lá no princípio, Eva cobiçou o fruto proibido, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradava aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Veja, irmãos, que nessas passagens que eu acabei de ler, deixa bem claro que as leis e os 10 mandamentos já existiam bem antes de Moisés. Veja, irmãos, que aqui em Gênesis 26:5 deixa claro que as leis de Deus existiam bem antes. Que diz assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Veja que Abraão é bem antes de Moisés. Irmãos, a gente tem que ver o seguinte, as leis cerimoniais em ordenanças que foram abolidas na cruz, que se viram de guia para o povo de Israel até Jesus, essas leis não têm nada a ver com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são leis eternas que já vêm desde o princípio. A gente vê que as leis cerimoniais, que irei mostrar aqui, essas faziam parte daquele povo que passava por aquela terra até que o Salvador viesse. Depois que Cristo consumou a sua obra aqui na terra, todas essas leis cerimoniais perderam o seu valor. Darei alguns exemplos dessas leis que foram abolidas com a morte de Cristo. As leis acerca dos altares, que se encontram em Êxodo 22 a 26. As leis acerca dos servos, que se encontram em Êxodo 21, de 1 a 11. As leis acerca da violência, que se encontram em Êxodo 21, de 12 a 36. As leis da propriedade, que se encontram em Êxodo 22, de 1 a 15. As leis civis e religiosas, que se encontram em Êxodo 22, 16 e 31. As leis de atética, que se encontram em Levítico 11. E as repetições de diversas leis, que se encontram em Levítico 19. Leis para os sacerdotes, que se encontram em Levítico 21, 1 de 1 a 24. Todas essas leis, irmãos, deixaram de existir com a morte de Cristo, essas leis cerimoniais. Enquanto as leis dos 10 mandamentos, essas leis especiais que foram escritas pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedras, essas sim, essas são eternas, existem desde o princípio. Contrariar a elas é pecar contra Deus. A gente pode ver claramente, irmãos, que os exemplos extraídos do livro de Gênesis e de Êxodo mostra que havia uma regra de conduta moral perfeitamente conhecida antes do Sinai. Cristo, quando esteve aqui na terra, ele não aboliu os 10 mandamentos. Ele apenas resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Ele não aboliu, porque cumprindo esses 2 mandamentos, estariam cumprindo os 10 mandamentos, que faz parte do decálogo que Deus confirmou a Moisés lá no Monte Sinai. Que a paz do Senhor esteja com tudo e até a próxima.